Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de março de 2025, bem no Dia Internacional da Mulher. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento, né, antes de falar sobre o assunto principal desse vídeo, que é um resumo dos 7 cultos do Congresso, do 42º Congresso da UMADEB, que ocorreu em Brasília durante o Carnaval, do dia 1º ao dia 4 de março de 2025. Eu quero, primeiramente, pedir para você assistir os 3 vídeos da tela final. Já adiantar os 3 vídeos da tela final. O primeiro deles é uma transmissão ao vivo que eu fiz no ano passado, no mês de fevereiro do ano passado, logo depois que eu voltei de Praia Grande, porque ano passado eu passei o carnaval em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e assim que eu voltei eu fiz a transmissão ao vivo falando a respeito que os congressos e outros eventos cristãos deram uma surra no carnaval, né? E este ano de novo, né? Enquanto eu estava lá em Brasília participando do congresso do Madeb, tinha um outro congresso acontecendo em Cuiabá, da UMADECRE, se eu não me engano, né? Então, havia vários eventos acontecendo, fora os retiros, acampamentos que ocorriam no país todo, fora do Brasil também. O primeiro deles é uma transmissão ao vivo, né? Porque se eu deixo uma transmissão ao vivo nos cartões, ela não aparece aqui embaixo, né? Transmissões ao vivo não aparecem aqui embaixo, né? Na lista, tem uma lista de vídeos agora, né? O YouTube disponibiliza isso, né? Quando você clica no ver mais, né? Aparece toda a descrição do vídeo, logo abaixo, né? Aparece os capítulos do vídeo. Esse vídeo terá capítulos também, que será um vídeo bem longo, né? Onde eu falarei sobre agora eu estou falando da introdução, né? Haverá um resumo de cada culto e a conclusão. Então, o primeiro vídeo da tela final será essa transmissão ao vivo que eu fiz no ano passado, os acampamentos, os congressos e outros eventos cristãos, dando uma surra no carnaval. O segundo vídeo é na primeira vez que eu pisei a Assembleia de Deus da Vila Nova Sorocaba, em agosto de 2018, né? Foi o primeiro culto, né? Durante um congresso de adolescentes, cujo tema é exatamente este aqui, né? Pela fé, enfim. E estava tendo eu gravei um jogral, né? Estava tendo um jogral com 4 ou 5 adolescentes, inclusive uma delas hoje é casada com um dos filhos do casal de pastores da nossa igreja. Então, eu gravei digamos assim, esse jogral feito pelos adolescentes da nossa igreja durante o congresso de adolescentes com esse mesmo tema aqui. E o terceiro vídeo da tela final tem a ver com o nome, né? Que o meu canal no YouTube e meus perfis nas redes sociais mudaram de nome, agora é Sorocabanos, com K mudo. Então eu decidi mudar para Sorocabano, em homenagem ao meu nome, o nome que eu usava no Dot Gospel. Porque então o terceiro vídeo da tela final fala sobre minha experiência no Dot Gospel, que era uma comunidade virtual, tipo uma pré-rede social, né? Porque foi bem na época do surgimento do Orkut, do Facebook, então as redes sociais ainda não eram uma realidade presente no mundo todo, né? Estavam começando a aparecer as redes sociais, então foi bem nessa época de nascimento das redes sociais que o Dot Gospel bombou, e eu fiz parte do Dot Gospel com esse apelido, Sorocabano. Então, atualmente, o nome do meu canal e o nome das minhas redes sociais é Sorocabano com um Camudo no meio. Então, mas logo no começo desse vídeo, eu quero deixar um recado para a Aline Barros, lendo o que está escrito aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, Aline Barros,
Eu estou gravando esse vídeo no Dia Internacional da Mulher e muitas igrejas até hoje não aceitam, em hipótese alguma, ministério pastoral feminino. Mas eu acredito no seu pastorado, no ministério pastoral pelo qual você foi chamada, você e seu marido. Vocês são servos de Deus, têm uma igreja, são responsáveis por uma igreja, se não me engano, na Comunidade Internacional Zona Sul, lá no Rio de Janeiro. Vocês são responsáveis por uma igreja, vocês pastoreiam muitas pessoas há décadas, há pelo menos 40 anos, acho que você deve ter começado a cantar quando criança ainda, você deve estar com uns 48, mais ou menos, de idade. Então você conhece a palavra, você sabe, então com certeza receba essa exortação. Eu não estou atacando você, não estou difamando você, eu estou simplesmente pedindo para que você volte os seus olhos para o que está escrito aqui e nunca mais participe de nenhum evento que coloque a sua credibilidade em risco e faça com que as pessoas ridicularizem os cristãos. Então essa é uma exortação que, repetindo, não estou falando mal de você, não estou difamando você, em hipótese alguma. Eu estou apenas sendo um instrumento na mão de Deus nesse momento para que você volte seus olhos para o que está escrito aqui na palavra. E jamais, nunca mais, em hipótese alguma. Ah, mas eu fui lá para pregar o evangelho, não sei o que, não sei o que. Não, não faça isso. Isso poderá ser, com certeza foi um tiro no pé no seu ministério. Muitas pessoas devem ter saído da igreja por causa disso. Muitas pessoas estão zombando de nós por causa disso. Então, por favor, em nome de Jesus, nunca mais faça isso. Porque não manche o seu ministério por conta disso que aconteceu. Porque, infelizmente, muitas pessoas do meio cristão mancharam seus respectivos ministérios por conta de polêmicas, e não seja mais uma dessas pessoas. Apague isso da sua biografia, arrependa-se, peça perdão pelo que aconteceu, e eu tenho certeza que Deus ainda pode usar muito poderosamente você para muitas coisas em seu ministério. Amém? Então, como eu já disse, o meu canal agora se chama Sorocabano, assim que se escreve. E meu perfil, no caso, no Instagram e nas outras redes sociais também, se você pesquisar por Sorocabano, descrito desse jeito, você encontrará meu canal também. E eu gostaria de clicar aqui, o destaque Uma Deb 2025, onde mostra aqui, ó, um resumo da minha viagem para Brasília. Deixa eu ver se está carregando aqui ainda. Deixa eu colocar no áudio aqui, ó. Aqui foi antes do evento. Aqui é o pavilhão onde ocorreram os cultos, lá o pavilhão do Parque da Cidade. Pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. O pessoal estava orando pelo local. Aqui é do ano passado, ó. Aqui é o congresso da Madeb do ano passado. Esse é o pastor Denis Alves, um dos responsáveis pela Madeb. Aqui é o cartaz oficial do Congresso da Madeb deste ano. Eu já estou aqui no aeroporto de Viracopos, no portão P8, o avião será exatamente daqui. E eu quero deixar uma mensagem antes de viajar para Brasília, que está aqui em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 6. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Todos nós sabemos que os próximos dias serão dias de trevas, serão dias horríveis, onde o Brasil será conhecido no mundo inteiro da pior forma possível. Então, ore por nosso país, ore por nossa nação, ore por todos que participarão do Congresso do Madeb lá em Brasília e todos os demais congressos e outros eventos cristãos, como retiros, acampamentos no Brasil, e que Deus tenha misericórdia daqueles participando do Carnaval. Eu estou aqui na Praça dos Três Poderes. Atrás de mim está o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. Aqui está o Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário. E aqui está o Congresso Nacional, o Senado nessa cúpula, e esse prato aqui é onde fica a Câmara dos Deputados, sede do Poder Legislativo. E eu quero deixar com você o que está escrito aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use
a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos aqueles, e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não sei quem projetou Adivinha onde é o aí? prédio redondo da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. Só sei que eu entrei aqui e me lembrei na hora do templo sede da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E a Adebrade de São Paulo também, como ele está falando. Era bem menor do que eu imaginava, mas assim, a sensação de estar aqui, onde decisões que mudam a vida de 200 milhões de pessoas, é surreal. Então é por isso que nós devemos, como cristãos, orar pelos que estão aqui, porque a pressão sobre eles é imensa, pressão dia e noite, eles são pressionados dia e noite. Então é preciso sim orar por todos que estão trabalhando aqui. Aí já é o primeiro culto no Congresso da Madeb. Aqui tá o horário, o dia, tudo certinho. E esse é o grupo de louvor, não é nenhuma pessoa famosa não, é o grupo de louvor. Mais de 10 mil pessoas. Pelo menos metade dessas 10 mil pessoas estavam vestidas com essa mesma camiseta. Tinha que ter essa música, doutor. Não podia deixar de cantar essa música. Aí já é o segundo culto, na manhã do dia 2. Aí já é o terceiro culto, no domingo à noite, dia 2 de março. Novamente o grupo de louvor. Os 3 primeiros reels que eu postei foram do grupo de louvor. E eles foram os que mais, na minha opinião, eles foram os melhores. Até mesmo dos cantores famosos que cantaram lá, o grupo de louvor foi o melhor, disparadamente melhor, até porque eles ensaiaram de madrugada antes desse congresso aqui. Eles mereceram um destaque. Inclusive no primeiro vídeo que eu gravei lá no congresso da Madeb, foi durante uma ministração de grupo de louvor, porque eles ensaiaram de madrugada, eles se sacrificaram para apresentar o melhor para o Senhor. Porque culto é isso, culto é entrega. Você não vai para o culto para receber algo, mas para entregar. E eles se entregaram, eles deram o melhor deles para o Senhor. Eu estou aqui no plano piloto de Brasília, mais exatamente na Super Quadra Sul 102, mais ou menos aqui. Isso aqui é um prédio residencial. Foi construído na época em que Brasília foi construída, lá final dos anos 50, que Brasília foi inaugurada em 1960. Então isso aqui é um prédio residencial. Então nessa área aqui da cidade é uma área
estritamente residencial. Tem uma rua de comércio, né? Uma rua específica para comércio, mas isso aqui é tudo residencial. Esse aqui é um prédio Centro Empresarial São Francisco, mas a maioria dos prédios assim, nessa região aqui da cidade, é tudo residencial. Então, só para vocês terem uma noção de como é morar aqui em Brasília, né? E é muito difícil se acostumar com a nomenclatura das ruas aqui. É tudo por código, quadra, lote, mas com o tempo você se acostuma. Aqui já é o de segunda-feira pela manhã. É o quarto culto. O pessoal lá ouve muito F-Hop. Inclusive a Gabi Laranjo é a compositora dessa música. E eu vi a Gabi Laranjo cantar essa música lá na minha primeira viagem a Brasília durante o Vermission, do dia 18 de novembro de 2023. Aí já é gente famosa, né? No caso, Jefferson Suellen. Já é acho que no quinto culto, segunda-feira à noite, o Jefferson foi o pregador. Aí, obviamente, todo culto que ele prega, ele leva a mulher para cantar com ele. E nesse culto em que o Jefferson e o Sueli estavam presentes, tinha 15 mil pessoas. Acho que foi o dia de maior lotação. O dia que mais tinha gente aí. Cerca de 15 mil pessoas. Aí já foi minha despedida de Ceilândia, que foi a região de Brasília onde fiquei hospedado, 25 km do centro do plano piloto. Aí eu fiz questão de gravar a ministração da Suede Silva, que foi as 3 melhores ministrações, na minha opinião, foram da Suede Silva, da Dalete Hungria e da Estela Laura. Essa foi uma das melhores. Inclusive, pelo que eu mostrei no final, aqui no finalzinho eu mostrei por quê. Porque um milagre, durante essa ministração ocorreu um milagre. E no finalzinho do vídeo eu mostrei que milagre foi esse. No finalzinho do destaque, no caso, né? Eu mostrei que milagre foi esse. Aí já no último culto, no 7º e último culto, bem no finalzinho, logo após a pregação do pastor Abate Ferreira, aqui eu já estava de volta a Sorocaba, já estava no meu apartamento. Agora, o milagre. Eu faço questão de mostrar o vídeo completo, ó. Cadê?
Cadê? Eu quero mostrar para vocês o vídeo completo, para vocês entenderem que milagre foi esse. Cadê? Jesus está indo lá. Aquele que orou mais cedo não foi vão. Nossa, tá tremendo. Lembra do Nicolas? 8 anos. Estava em estado vegetativo. Que os aparelhos iriam ser desligados. O coração voltou para o altar. Não vai ter. As orações da igreja impediram uma eutanásia. Nossa, eu tô tremendo. Nossa, eu tô tremendo. Mas no finalzinho, eu quero mostrar pra você esse vídeo aqui. Nossa, eu tô emocionado, tô emocionado, tô tremendo. Ai, esse vídeo aqui foi um dos mais impactantes. Além disso que eu acabei de mostrar, né, do milagre ocorrido com o Nicolas, cujas orações de mais de 10 mil pessoas impediram uma eutanásia. Eu queria mostrar para vocês esse aqui. É um trechinho só qual que é o nome do rapaz? Ítalo Rezende. Só um trechinho do solo de violino dele. Ele começou tocando Eu Navegarei, aí fez tipo um medley com Quero Conhecer Jesus. Só que tem uma hora, eu já tava emocionado, rapaz, né? Já tava emocionado. Tem uma hora que ele não consegue mais tocar, de tanta emoção, sentindo mesmo a presença de Deus ali dentro. E essa banda, além do grupo de louvor, obviamente, a banda foi uma das melhores que eu já ouvi em toda a minha vida. Claro que alguns cantores levaram suas respectivas bandas, né? Mas a banda do Congresso da Modelo foi uma das melhores que eu já ouvi. E eu tô em algum lugar aí. Eu estive nos 7 cultos, graças a Deus eu fui testemunho ocular disso aí. Foi bem na hora da oferta. Não tem como não se emocionar. O pessoal passando as salvas, esses de laranja estavam passando as salvas. E o povo não aguentou. O povo levantou e o guitarrista continuando, ó. E o guitarrista continuou. O Ítalo parou e o guitarrista continuou. Exatamente onde o Ítalo parou. O povo glorificando a Deus, vibrando, pulando bem na hora da oferta. Foi bem no... Pô, foi antes da pregação do Eliseu Rodrigues. Quando o Eliseu Rodrigues estava lá para pregar.
Então, vamos direto para o primeiro culto. Foi na manhã de sábado. Foi à noite, desculpe. Então aqui eu estou vendo aqui a minha agenda. Então eu saí lá do hotel, eu pegava o metrô, graças a Deus, né? Foi providência divina, que justamente durante o carnaval, tanto o metrô quanto os ônibus eram de graça, lá no Distrito Federal. E no último dia, né, achei que gastaria uma fortuna, porque na véspera, né, na madrugada de sábado, né, dia 1º de março, eu gastei R$ 90, R$ 90, para ir do aeroporto de Brasília até o Hotel de Jota, em Ceilândia. E só que para o metrô foi grátis, os ônibus foram grátis, inclusive para ir no último dia, né, para ir do centro, né, da rodoviária, né, de Brasília, né, que na verdade é um terminal, né, que Brasília é como se fosse um município, embora não seja município, mas o que chama de rodoviária. Se você quiser sair de Brasília, você tem que ir para a rodoviária interestadual, né, de ônibus. Se você quiser ir para outros estados de ônibus, você tem que ir lá, pegar os ônibus lá na rodoviária interestadual, que fica do lado do shopping, né, que tem estação shopping do metrô. Aí você você desce na estação shopping do metrô, vai a pé dessa estação shopping até a rodoviária interestadual, mas a rodoviária lá no plano piloto é só para ônibus dentro de Brasília ou então para locais próximos ali de Brasília. Mas de Brasília até o aeroporto, no último dia, no caso, na noite do dia 4 de março, eu fui de graça. Graças a Deus, Deus permitiu que eu fosse de graça. E em Campinas também, após voltar na manhã do dia 5 de março, né, na quarta-feira de cinzas, eu até estava indo a pé do aeroporto Viracopos até um bairro próximo ali para pegar Uber, né, para não ficar muito caro. Aí o sujeito parou, né, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Eu tenho o nome dele aqui. Cadê? Joaquim. Eu agradeço ao Joaquim. Joaquim, se estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe. O Joaquim parou quando eu já estava na metade do caminho até para atravessar a rodovia, ir lá para o bairro que fica do outro lado. Aí ele me parou, né, colocou pisca-alerta, tudo, parou e me deu carona de graça até o centro de Campinas, praticamente ao lado da rodoviária. Então foi a mão de Deus esteve presente durante toda essa viagem. Então, com relação ao primeiro culto, vamos lá. Todos os cultos tiveram abertura, né? Eles foram dirigidos pela missionária Carla Teixeira e encerrados pelo pastor Denis Alves, com exceção do último culto, né? Então o pastor Denis Alves e a missionária Carla Teixeira estavam ajoelhados, o pessoal impondo a mão sobre eles e o outro pastor acabou encerrando, né, o congresso. Mas no primeiro culto teve os hinos 491 e 340 da harpa cristã. A Adriana leu Hebreus 11, de 1 a 6. Eu até pensei em ler Hebreus 11 inteiro, só que para o vídeo não ficar longo demais, eu lerei apenas os textos bíblicos, né? Eu já li alguns textos bíblicos no começo desse vídeo, e eu lerei agora somente os textos bíblicos que serviram como base para a pregação. Porque nos 7 cultos, Hebreus 11 foi dividido em 7 partes, e cada parte foi lida logo no começo do culto, como palavra inicial do culto. Porque na Assembleia de Deus tem esse costume de ter uma palavra inicial, logo após os hinos congregacionais, ter a palavra inicial, né, que fosse uma palavra que resume o culto, né, uma palavra de abertura do culto, uma oração, tudo. Aí depois tem o culto com os departamentos e tal. E mais uma vez quero repetir aqui que o grupo de louvor foi um dos melhores grupos de louvor que eu já vi em toda a minha vida, porque eles se entregaram mesmo, eles fizeram aquilo para o Senhor e não para promover si próprios. E foi para promover o reino de Deus. E deixa eu ver. Aí teve 2 cantos pelo grupo de louvor no Adeb, que na verdade é o Adeb Louvor, né? Acho que o nome correto é Adeb Louvor, né? A Assembleia de Deus de Brasília é o grupo de louvor da sede, no caso, né? Deve ter das congregações também, né? Porque o campo de Brasília é imenso, é gigante, né? Tem muitas igrejas, acho que mais de 300. Mas teve a cerimônia de abertura com a entrada da Bíblia, das bandeiras, execução do hino nacional. É normal acontecer em congressos, né, congressos como o dos Gideões Internacionais,
Exibição de um vídeo institucional do Congresso, mais um cântico pelo grupo de louvor da Madeb, palavra pelo pastor Sival Xavier, que é o pastor presidente do campo de Brasília. Né, ele participava do culto só para saudar os visitantes e apresentar algumas pessoas, tal, aquelas pessoas, os cantores e pregadores que participaram do congresso, né? Então ele teve humildade de trazer uma palavra, tanto que a missionária Carla Teixeira, acho que no segundo ou terceiro culto, não lembro exatamente, acho que foi no segundo, pediu pro pastor presidente, né, o Sival Xavier, dar uma palavra para os jovens que estavam participando, tanto presencialmente quanto pela internet, para eles não desistirem, para eles perseverarem e tal. E aí, durante a consagração de dízimos e ofertas, teve uma violinista, né, eu não lembro o nome dela agora, mas no canal da Madeb está lá o nome dela. O quarto cântico pelo grupo de louvor da Madeb, Ana Clara Rocha. Ó. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Os nomes que eu mencionar aqui, se você tivesse o nome mencionado aqui, estivesse nesse vídeo, saiba que esse vídeo não é para atacar ninguém, não é para julgar, não é para condenar, não é para cancelar, não é para falar mal de ninguém, não é fofoca gospel, apenas são mensagens assim construtivas. Eu não gosto de usar o termo crítica, porque crítica geralmente tem a ver com ataque. Então não são ataques. São exortações construtivas, acho que o termo certo é isso, são exortações construtivas para direcionar o seu ministério da maneira correta, para promover não a si próprio, mas para promover o reino de Deus. Então, a Ana Clara Rocha. Um ponto positivo da Ana Clara Rocha é que ela continua com a mesma postura. Ela é conhecida por usar aquela roupa colorida, para muitas pessoas extravagante, né? Muitas pessoas consideram a roupa dela extravagante, né? O lacinho atrás da cabeça virou marca registrada. E ela sempre canta do mesmo jeito, fazendo um medley de 15 a 20 minutos, às vezes até passa de meia hora. É um medley. A ministração dela é sempre no mesma coisa. Ela tem o costume de repetir muitas músicas, né? Muitas músicas ela acaba repetindo. E ela, no começo da ministração, antes de saudar a igreja, os pastores e tal, ela fala aquilo que o Espírito Santo coloca na cabeça dela para ela falar, na mente dela para ela falar. E ela é uma pessoa humilde, né? Continua sendo uma pessoa humilde, né? Eu percebo isso. E ela interage, ela chora muito, antes, durante e depois do culto. Ela se entrega mesmo, o pai dela está sempre com ela. E ela fez um medley, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo foi o medley, mas tá no canal da Madeb também, caso você queira assistir. Aí vamos para Hebreus 11. Versículo 30, um dos muitos trechos de Hebreus 11 que foram lidos ao longo do congresso, só que dessa vez pela missionária Carolina Policarpo, que foi a pregadora da noite, do primeiro culto, foi a Carolina Policarpo. Ela leu Hebreus 11, apenas a parte B do versículo 35, que diz assim: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aí ela pregou a respeito da suficiência de Jesus Cristo. Então, porque Jesus Cristo é suficiente, né? Resumindo rapidamente o sermão dela, que Jesus Cristo é suficiente, ele basta, né? Não adianta você buscar riquezas, fama, poder, glória, ostentação, você querer curtidas, inscritos, seguidores, se você não tiver Jesus Cristo na sua vida. Então, Jesus Cristo, pessoas esperavam a promessa do Messias, esperavam uma série de outras promessas, mas eles não receberam em vida. Eles estão aguardando no paraíso a volta de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo, para buscar o arrebatamento da igreja, né? Que os mortos em Cristo, como está lá em 2 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo em seguida os que tiverem vivos serão arrebatados para encontrar Jesus Cristo nos ares. Então, aqueles que morreram antes do cumprimento das promessas estão esperando esse grande dia da manifestação de Jesus Cristo, que eles estavam confiando na promessa. Os do Antigo Testamento, eles foram salvos por se manterem fiéis a Deus e acreditarem na promessa de que um dia haveria restauração, haveria, né, o Deus triunfaria. Eles ainda não sabiam como, mas por meio da fé eles foram salvos, porque Deus, hoje nós sabemos, né, nosso povo da Era da Graça, sabemos que esse triunfo veio por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós.
Agora vamos para o segundo culto, que foi na manhã de domingo, dia 2 de março de 2025, onde tivemos vamos lá, após a abertura pela missionária Carla Teixeira, tivemos o hino 525, Vencendo Ver Jesus. Aí tivemos a leitura de Hebreus 11, de 7 a 13, né? Como já disse, eu não lerei todo o capítulo 11 de Hebreus, para o vídeo não ficar longo demais. 3 cânticos pelo grupo de louvor do Modeb, clamor pela missionária Wanda, mais 2 cânticos pelo grupo de louvor do Modeb. Deixa eu só ver se é esse dia aqui, acho que não. Não foi nesse dia, não, foi nesse dia que eu teve a palavra para o professor Xavier, né? Então foi na manhã de domingo, dia 2 de março, que o Ítalo tocou. Já reagi ao vídeo o primeiro solo de violino, né? Foram 2 solos de violino no congresso. O primeiro deles que ele estava de terno azul, né? E acabou chorando durante o solo dele, o guitarrista teve que continuar. Foi bem na hora da oferta esse solo de violino. Agora vamos para Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 36. Foi o texto lido pelo pastor Eliseu Rodrigues. E o pastor Eliseu Rodrigues tem a metodologia dele e tal, tem o estilo dele peculiar. Então, deixa eu ver aqui. Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 36. Que é sobre a filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue, né? E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e julgava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Deixa eu ver, ele foi até o... Deixa eu só conferir aqui, 36. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Em outra passagem, Jesus diz que alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu poder, ou virtude. E ele olhava, então a mulher, que sabia que ele tinha acontecido temendo e tremendo, porque ela sabia que se descobrisse que ela estava lá, poderia ser morta, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curado desse teu mal. Estando ele, no caso Jesus, ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, o Jairo, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E é claro que o Eliseu continua, né? O pastor Eliseu Rodrigues continua falando a respeito do pessoal que estava chorando lá dentro da casa. Jesus manda todo mundo embora, aí ficam somente Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Aí a menina ressuscita, Talita come e tal. E vamos lá. Aí o sermão do pastor Eliseu Rodrigues foi a respeito do perigo de uma fé fraca. Então a fé genuína, a fé que... então o pastor Eliseu Rodrigues, ele pregou antes, né? Porque ele pregaria logo após o Matheus Oliveira, né? Ele pregaria logo depois do Matheus Oliveira, deixa eu ver. Teve o Matheus Oliveira... Foi isso mesmo? Matheus Oliveira, nossa, acho que esqueci de colocar o nome da pessoa aqui. Mas, enfim, Matheus Oliveira. O Matheus Oliveira, ele acabou pregando antes, né? Falando a respeito do perigo de uma fé fraca, e aí ele dá toda
aquele cenário, né? A pregação dele, pregação expositiva, né? A pregação do pastor Eliseu Rodrigues é uma pregação expositiva, onde ele discorre a respeito do assunto, do tema, né? Ele relata, né? Ele faz uma descrição do cenário, ele coloca o ouvinte dentro da passagem e vai discorrendo a respeito da passagem, das lições, né, que o Espírito Santo nos traz a respeito daquela passagem. Aí teve o... Deixa eu ver. O Matheus Oliveira e o Michael Tocha, né, que eles cantaram no final do culto. Acho que foram só os dois, se não me engano. Acho que foram só os dois mesmo. Vamos lá. O terceiro culto, na noite de domingo, dia 2 de março de 2025. Que teve... Aí durante, né, no intervalo entre um culto e outro, no domingo, eu gravei a resenha do livro Fugir da Escravidão, do Luiz Alegria, que já está disponível no meu canal, caso você queira assistir e compartilhar. Aí à noite, deixa eu ver. Aí teve o hino 304, da harpa cristã, Face da Hora de Jesus. Teve a palavra pelo pastor Diego, com a leitura de Hebreus 11, de 13 a 19. 3 cânticos pelo grupo de louvor. Saudação pelo pastor Estudo Donizete, com leitura de Hebreus 11, 6. Saudação pelo pastor Zé Carlos, com leitura do Salmo 24, versículos 7 a 9. Marlos Lopes, que se eu não me engano, Marlos Lopes, ele é de lá mesmo. Acho que ele é de lá, de Brasília mesmo. Eu não sei se estou confundido, mas acho que o Marlos Lopes é de Brasília mesmo. Não sei se estou confundindo com o Matheus Oliveira. Acho que o Matheus Oliveira é aquele que estava... É isso mesmo. O Matheus Oliveira é aquele que estava de óculos, né? No vídeo lá com o Ítalo chorando, tá lá. Então, o Marlos Lopes é de lá mesmo, de Brasília. Inclusive, ele faz parte da BM Music. Se você for lá no canal da BM Music, tá lá os vários vídeos com o Marlos Lopes. Então, o Marlos Lopes é de lá mesmo. Ele é contratado da BM Music, que tem um canal no YouTube que tinha o nome de Cantinho da Adoração, agora mudou para BM Music. E eu me inscrevi nesse canal da BM Music, né? Porque eu gostei muito. Havia várias propagandas, né? Tinha a propaganda da farmácia Remedinha, a propaganda do Alberto dos Teclados, com aquela música de terror tocando no fundo, e por aí vai. Mas, então, vamos lá. Que mais aqui? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem o Marlos Lopes, o Orcival Xavier, né, que é o pastor Orcival Xavier, o presidente do campo de Brasília. Aí tem o Jonathan Rodrigues, que deu testemunho, né, que ele também foi um dos patrocinadores, né, porque no ano passado ele estava praticamente falido, na ruína. Aí apareceu do nada o limite no cartão de crédito dele, ele deu todo esse limite de oferta no 41º Congresso da Umadeb do ano passado. Aí ele acabou, Deus o abençoou de tal maneira que hoje ele é um dos patrocinadores da Umadeb, né? Foi um dos patrocinadores do Congresso da Umadeb deste ano. Aí o Joel fez um solo de saxofone. Aí teve a saudação por um deputado distrital, com leitura do Salmo 121, mais 2 cantos pelo grupo de louvor da Umadeb. A Carlene Frauches, assim, como eu já disse aqui, nesse vídeo não é... As pessoas que eu menciono nesse vídeo aqui, eu não estou atacando, não estou julgando, não estou condenando, apenas uma exortação para melhorar o ministério. A postura da Carlene Frauches no culto, né, foi a segunda vez que eu vi pessoalmente a Carlene Frauches no culto. A primeira vez foi em Sorocaba, acho que não me engano, no final de 2023. E é uma cantora de 21 anos, é novinha ainda, né? Ela sempre viaja com a mãe dela. E ela praticamente ficou assim... ela quase não interagiu com ninguém durante o culto, né? Às vezes, quando tinha que ficar em pé, ela ficava em pé, levantava a mão e tal. Só que ela não conversava com ninguém, não falava com ninguém. Parecia que ela estava em outro planeta durante o culto. Nem parecia que ela estava ali. E só que aí durante a ministração dela, ela praticamente não cantou. Ela berrou o tempo inteiro. Foram de 15 a 20 minutos de pura gritaria.
gritando, 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 gritando. Tava dando até agonia, tava dando até angústia já. Teve uma hora até que ela colocou a mão no púlpito e falou assim, toda suada, toda pingando de suor. Nossa, dá uma angústia, parecia a Gabriela Rocha. A Gabriela Rocha, quando ela ministra também, ela se empolga tanto que fica encharcada de suor. Enfim, a postura da Kalene Francis, eu sei que muitas pessoas poderão ficar chocadas com o que eu falarei aqui agora. Mas a postura da Kalene Francis nessa ministração me lembrou muito essa cantora. Se você está por dentro da música secular dos anos 1980, você já ouviu falar dessa cantora. Ela já morreu, eu nem sabia que ela tinha morrido, né? Eu tô tão por fora de música secular que eu fiquei sabendo só ontem, né? Quando imprimi isso aqui, que ela já tinha morrido no dia 24 de maio de 2023, com 83 anos. E ela estava naturalizada suíça, né? Ela estava morando em Küsnacht, na Suíça. Então, eu não entrarei muito em detalhes sobre ela, né? Mas o nome verdadeiro dela era Anna Mae Bullock, nascida em Brownsville, nos Estados Unidos, no Tennessee, Estados Unidos, no dia 26 de novembro de 1939. Então, ela foi chamada na época de rainha do rock and roll. Aí o título de rainha do pop é da Madonna, no caso, né? Mas a rainha do rock and roll era ela, né? Aí depois a Madonna passou, é igual o Elvis Presley e o Michael Jackson. O Elvis Presley foi o rei do rock e o Michael Jackson foi o rei do pop. Aí no caso das mulheres, ela foi a rainha do rock e a Madonna a rainha do pop. Mas ela cantava com o Ike Turner nos anos 70, né? Nos anos 60, na verdade, eles começaram a cantar juntos nos anos 60, né? Um casal, tipo o Jefferson Swell da música secular. Só que a diferença é que você vê como quando Deus não está presente, o estrago é terrível, né? O Ike, ele era famoso por espancar a mulher. A Anna Mae Bullock, que assumiu o nome artístico de Tina Turner, ela apanhava do marido direto. Então os dois tinham um relacionamento terrível, horrível, completamente, né, assim, abusivo, um relacionamento abusivo, terrível, até que chegou uma hora em que eu não mostrei as outras fotos aqui, né, para não servir de gatilho para ninguém, mas isso nos anos 60 e 70, né? Acho que eles foram da Motown, que era a principal gravadora dos cantores negros nos Estados Unidos. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Eu sei que a Motown era a principal gravadora de música negra nos Estados Unidos. Música secular, obviamente, né? Mas acho que não, aqui tá falando um monte de gravadora, mas não tô vendo a Motown. Enfim, eles cantavam Rhythm and Blues, cantavam, acho que era Rhythm and Blues. Não tô vendo o Motown aqui não. Mas enfim, chegou uma hora em que eles... ela pediu o divórcio, né? Em 1974. Não, em 74 eles não estavam casados, né? Em 74, no ano que eu nasci, ela começou a carreira solo. Aí, deixa eu ver. Aí de 1983 em diante, foi o auge da carreira dela como cantora secular, foi em 1983, entre 1983 até meados dos anos 90. Que eu não quero mencionar as músicas que ela cantou para não ser gatilho para ninguém, para não incentivar ninguém. Só sei que uma das imagens mais conhecidas dela, né, ela foi conhecida mundialmente por ter esse visual aqui dos cabelos, né, os cabelos desgrenhados, né, que virou febre no mundo inteiro. Todo mundo queria copiar essa cabeleira, né, platinada, que o cabelo dos anos 80, né, é aquele cabelo armado aqui em cima. Então ela tinha aquele cabelo platinado. Então foi copiado no mundo inteiro por muita gente. Aí ela achou, resumindo aqui,
né, a vida pessoal dela, obviamente, né, ela tinha um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, né, o Ike Turner batia nela e tal. Então essa aqui é uma foto dos dois no auge da carreira deles como casal, né? E ela era batista, né? Só que acabou se convertendo ao budismo, acabou misturando cristianismo com budismo. Aí em 2018, né, ela, num livro de memórias, ela revelou que sofria doenças com risco de vida. Aí casou de novo, ela sofreu um derrame, teve que aprender a andar novamente. Foi diagnosticada com câncer no intestino, aí se tratou com homeopatia, e aí teve caso de pressão alta, só que ela teve dano dos rins, insuficiência renal, né? Tava esperando por um transplante de rim, não conseguiu, chegou a considerar suicídio assistido, né? Que é a eutanásia, né? Aquele, no caso lá do Nicolas, que, né? Hoje não uso mais o termo eutanásia, hoje eu uso o termo suicídio assistido, né? Para romantizar o negócio, mas ela não chegou a passar pela eutanásia. E o marido dela na época chegou a oferecer o rim para transplante, mas não deu. Mas em 2017 ela chegou a ter um novo rim em 2017, só que aí ela morreu na Suíça, né? Não deram muitos detalhes a respeito da morte dela, acho que por isso que eu não fiquei sabendo, né? E até porque eu não tenho mais nada a ver com música secular. Mas voltando aqui para Kailane Frauches, é porque a Tina Turner, ela tem esse mesmo costume de não conversar com ninguém, não falar com ninguém, não pronunciar uma única palavra antes de cada show. E somente durante o show ela berrava, gritava, fazia aquele escarcéu todo, exatamente como a Kailane Frauches fez. Então, Kailane, se você estiver assistindo esse vídeo, não me cancele, não me processe. Eu tô falando isso pro seu próprio bem. Você é nova ainda, você tem idade pra ser minha filha. Então, é pro seu próprio bem, tá bom? Pro seu próprio bem que eu tô falando isso. Não faça mais um negócio desse. Volte a cantar como você cantava antes. Você tem uma voz maravilhosa, você tem uma voz, uma das melhores vozes do Brasil, talvez até do mundo. Então volte a cantar como você cantava antes, tá bom? É um pedido que eu tô fazendo em nome de Jesus. Agora, depois da Kailane Frauches, foi o pastor Eliel Silva, leu Hebreus 11, versículo 35. Deixa eu ler aqui Hebreus 11, 35. Somente a parte A. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, no sábado à noite, se eu não me engano, a Carolina Policarpo leu a parte B desse mesmo versículo. Aí o pastor Eliel Silva leu a parte A. Então o versículo completo é o seguinte: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Então, o tema da pregação do pastor Eliel Silva o tema foi o seguinte: escolha crer mesmo quando não faz sentido. Então a fé em Jesus Cristo é uma fé que não tem lógica, uma fé que está acima da lógica humana. Porque a lógica do reino de Deus, a lógica da palavra de Deus é diferente da lógica humana. Os pensamentos do ser humano, os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do ser humano. Então, a fé genuína em Jesus Cristo é uma fé que está acima da lógica humana. A nossa mente é humana, meramente humana, é limitada demais para alcançar a mente de Deus. E quem nos ajuda nesse sentido é o Espírito Santo. E deixa eu ver aqui. O culto terminou muito tarde, 22h24. Então, acho que foi o dia em que o culto terminou mais tarde, né? Não sei se o culto da segunda-feira à noite, né? Que foi o culto que teve mais... que teve a Jefferson Swellen, acho que terminou mais tarde ainda. Mas enfim. Deixa eu só me recompor aqui. O quarto culto. Então, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então, o quarto culto, que foi na segunda-feira pela manhã,
eu cheguei atrasado, né? Acabei me atrasando, mas cheguei bem na hora da oração da missionária Carla Teixeira. Aí foram cantados os hinos 151, Fala Jesus Querido, e 340, Povo Forte. O diácono Igor fez a palavra inicial com leitura de Hebreus 11, de 17 a 22. O grupo de louvor cantou 3 cânticos. O Abner, que é o coordenador da UMADEB, ele leu Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Houve um clamor pelos jovens, cujos pais ainda não eram convertidos. Deixa eu só ver se... Ah, não, foi... Então, esse foi no dia, foi à noite. Suede Silva, deixa eu só confirmar aqui. A Suede Silva cantaria na terça-feira pela manhã. Isso mesmo. Então, deixa eu ver. Houve o William, fez o solo de guitarra, né? O William foi aquele, né, que tocara para suprir, né, como o Ítalo estava chorando, né? O Ítalo Rezende estava chorando e não conseguiu terminar de tocar o violão dele, o William tocou a guitarra, né? Então, nessa noite, na manhã de segunda-feira, dia 13 de março de 2025, o William fez um solo de guitarra. Aí o pastor Sival Xavier fez a saudação dos visitantes. O pastor Sival deu testemunho, né, que foi a pedido da missionária Carla. Aí, mais 2 cantos pelo grupo do Louvor Nomadeb. E no meu canal você assistirá na íntegra a ministração da cantora Dalit Hungria. Eu não sei se é Dalit ou Dalit, vai. Porque tem uma adolescente na nossa igreja que se chama Dalit, então eu tô falando Dalit mesmo. Dalit Hungria, né, que tá no meu canal a ministração completa dela. E deixa eu ver. E o pastor Osiel Gomes, né, inclusive eu escrevi errado aqui, o nome dele é com S, mas depois eu acerto aqui, Osiel Gomes com S. Ele leu Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3. Deixa eu só ver se o outro texto, inclusive, deixa eu ver. Aí o Jefferson Rodrigo, ele leria o versículo 40 também, mas vamos lá. Hebreus 11, de 1 a 3. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Tá. Onde a palavra diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o pastor Osiel Gomes... Acho que voou aqui o negócio aqui, peraí. Deixa eu só arrumar aqui, porque o papelzinho aqui voou. Né, o marcador, né? Congresso de Adolescentes de 2022 da nossa igreja. Então, o pastor Osiel, ele... Peraí, tô perdido aqui. Ele pregou a respeito do significado da expressão pela fé. Ele destrinchou, né? Como ele é professor de teologia, né? Ele é um dos autores das revistas da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, né? Ele de vez em quando ele é responsável por lições, por revistas inteiras da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, né? Então ele é um grande conhecedor de teologia, ele é lá do Maranhão. E ele falou a respeito do significado da expressão pela fé, usando o grego, usando, enfim, termos teológicos, mas explicando esses termos para o povo, que é importante, né? Porque não adianta apenas saber teologia e não explicar para o povo, né? Tem que destrinchar, tem que fazer a exegese, a hermenêutica, tudo certinho, explicando para o povo o que significa cada expressão, cada termo usado na Bíblia, para que o povo compreenda melhor o que o autor, no caso, né, o autor anônimo da Carta aos Hebreus, quis dizer com isso, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente. Aí, durante a pregação, ele fez uma convocação de pessoas, né, dentre os quase 10 mil pessoas presentes, quem gostaria de ir para países muçulmanos, entregar a sua vida para pregar o evangelho em países muçulmanos, né? Obviamente que a câmera não mostrou essas pessoas, né, por questão de segurança, né? Não mostrou quem estava lá na frente entregando sua vida para pregar em países muçulmanos, por questão de segurança. Deixa eu ver. Aí teve os... Aí ele falou sobre Notícia Ascensus,
que é um termo que o pastor Zé Gomes usou, esse termo notitia ascensus, falando a respeito do significado do termo fé, que tem a ver com pregar o evangelho, e ascensus, não lembro exatamente, mas que tem a ver com nossa conexão com Deus por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. Aí teve o... Deixa eu ver. 3 últimos cânticos pelo grupo de louvor da Almadeb, oração final e bênção pelo pastor Denis Alves. Isso foi o 4º culto. 5º culto. Esse sim teve o culto que teve mais pessoas, né? Teve acho que mais de 15 mil pessoas. Acho que tinha gente até do lado de fora. Foi gente... o culto que teve maior lotação, que foi na segunda-feira à noite, dia 3 de março de 2025. Teve os hinos 525, Vencendo Jesus, e 421, A Poder no Sangue de Jesus, da harpa cristã. O Roberto Fella, que acho que era um dos responsáveis lá pelos jovens em Brasília, leu Hebreus 11, de 23 a 29. O grupo de louvor Adeb Louvor, no caso, né? Eu tinha colocado o grupo de louvor no Adeb, agora hoje eu sei que é Adeb Louvor. Ele cantou 2 cânticos. Aí teve um deputado federal que deu sua saudação lá, teve um clamor pela missionária Vanusa, a participação musical de Jefferson Suelen, né? Que Jefferson Suelen também, eles sempre cantam juntos, né? Sempre quando o Jefferson é convidado para pregar, a Suelen canta junto com ele, né? Inclusive eles fazem questão de levar o filho deles, né? O João Pedro, para as ministrações deles, tem lá a assessoria deles que ajuda a tomar conta do João Pedro. Então, o filho deles está presente, né, nessas ministrações, né? E sempre quando os dois são convidados para cantar, o Jefferson faz questão de pregar, né? Eu acredito que em todo culto onde o Jefferson e a Suelen cantam, o Jefferson prega, e todo culto do Jefferson prega, ele e a Suelen cantam também. E aqui não foi diferente. Aí teve a saudação pelo Orcival Xavier, a Laísa fez um solo, aí o grupo de louvor da Almadeb cantou mais 2 cânticos, e aí o Jefferson Rodrigo repetiu Hebreus 11, versículo 1, mas ele leu também o versículo 40. O versículo 40 de Hebreus 11 diz o seguinte: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, né? Deixa eu ler a partir do 39, vai. E todos esses, os heróis da fé, mencionados ao longo de todo o capítulo 11, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, eles não alcançaram em vida a promessa. E aqui no versículo seguinte explica por quê. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, ou seja, a respeito de nós, que já fazemos parte dessa realidade aqui, pré-volta de Jesus, para que eles, os heróis da fé, sem nós, que fazemos parte da igreja de hoje, não fossem aperfeiçoados. Então, o Jefferson, ele pregou a respeito do... Deixa eu ver. A importância da fé. Então, o Jefferson, todo mundo sabe, conhece, né? Sabe o estilo do Jefferson, ele berra mesmo. Porque é normal, pregador pentecostal, quando está empolgado, ele berra. Mas o Jefferson, ele grita tanto, mas tanto durante a pregação dele, que eu não sei como ele aguenta. Né? Eu não sei como ele consegue ter garganta para gritar tanto daquele jeito. A pregação dele é importante, só que tem hora que dá angústia também, igual a Kailyn Frost, aconteceu com a Kailyn Frost. A Kailyn Frost, ela berrou o tempo todo na hora da ministração dela. Ela só cantou de verdade no final, após a pregação, né, quando ela já estava quase rouca, né, de tanto berrar. Aí ela cantou com o grupo de louvor e tal. Mas aqui o Jefferson Rodrigo também grita demais também grita demais, né, dá até aflição de acompanhar uma pregação do pastor Jefferson Rodrigo, né, do evangelista Jefferson Rodrigo, né, que eu achei que ele fosse pastor, mas eu sou evangelista. Então, mas ele falou a respeito da importância da fé, ele fez um resumo de Hebreus 11, né, ao longo da pregação dele, e foi durante a pregação dele, foi logo após a pregação dele que ele sentiu da parte de Deus que 1000 pessoas se converteriam, somando chat do YouTube, né? Na transmissão ao vivo do YouTube tem um chat,
e presencialmente também. Então toda aquela parte ficou tomada de gente, acho que tinha umas 400 pessoas lá na frente, e mais umas 600 pelo chat do YouTube, recebendo Jesus como Senhor Salvador. Então nessa noite eu vi 1000 conversões. No total, no congresso inteiro, foram mais de 4.000 pessoas convertidas, sendo 1.000 só ao final dessa pregação, após o Jefferson, o evangelista Jefferson Rodrigo fazer o apelo, após o sermão dele. Então, deixa eu ver aqui. Então, teve o grupo de louvor da Modeb cantou logo após ser atingido o número de 1000 conversões no Mônica à Noite, juntamente com Jefferson e Sueli, né? Aí vamos agora para o 6º culto, na manhã de terça-feira, dia 4 de março de 2025. Aí eu já fiz o check-out no Hotel de Jota, né? Porque não daria tempo de eu ir até o aeroporto na madrugada de quarta-feira, então eu já fiz o check-out no Hotel de Jota. No total ficou R$440 minha hospedagem no Hotel de Jota. O metrô continuava sendo de graça, tá? Glória a Deus por isso. Aí foi de mala e tudo até o pavilhão de exposição do Parque da Cidade para o 6º culto. Aí os hinos 151, né? Após a oração, a abertura e oração pela missionária Carla Teixeira, teve os hinos 151, Fala Jesus Querido, e 304, A Face da Hora de Jesus, da Cristã. Palavra pelo pastor Gaspar Júnior, com leitura de Hebreus 11, de 30 a 35, 2 cânticos pelo grupo de louvor da Madep. Palavra pelo pastor Denis Alves, com saudação pelo Matheus Nassif, que revelaram aqui as 3 unidades, isso aqui é importante, esse dado aqui é importante saber. As 3 unidades da federação, as 3 unidades federativas brasileiras, onde o carnaval não crescia, eram Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. Então, você via em igreja de tudo quanto é canto lá no Distrito Federal, não só da Assembleia de Deus, de outras denominações também, assim como aquela lá do Vermission de 2023, né, a igreja lá do pastor libanês. Aí teve uma oração pelos enfermos, participação musical de Helder Andrade. Helder Andrade é um rapaz alto, magrelo. Mais um cântico pelo grupo de louvor do Madeb. Saudação aos visitantes pelo pastor Estival Xavier, consagração de minhas ofertas. O segundo solo de violino pelo Ítalo, né? Dessa vez ele não chorou. Ele não estava de terno, de paletó, estava só com uma camiseta. Aí teve a Suede Silva. E foi a Suede Silva, como eu já falei aqui, as 3 melhores ministrações desse congresso foram da Letra Hungria, Suede Silva e Estela Laura. Então foi durante a ministração da Suede Silva que aconteceu aquilo que eu mostrei, né? Do Nicolas sendo salvo da eutanásia. Aí, vamos lá. Aí teve o pastor Genival Bento. Ele leu a 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 5. 3 a 5, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Aqui, ó. Que diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, Timóteo, nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, o pastor Genival Bento, ele fez toda uma contextualização, ele praticamente contou a história de Timóteo, né? Ele fez um resumo das viagens missionárias do apóstolo Paulo e contou sobre Timóteo, como se praticamente contando a história de Timóteo, todo o contexto que estava lá na época, e introduzindo a história de Timóteo. Então, a pregação do pastor Genival Bento foi sobre a fé dos gentios, né? Como os judeus recusaram o evangelho de Jesus Cristo, ele foi apresentado para os gentios receberam. É claro que alguns judeus receberam também, mas principalmente os gentios. Então, os gentios só receberam a mensagem do evangelho
porque os judeus rejeitaram, então os gentios receberam. Se o evangelho chegou até nós, brasileiros, foi porque os judeus não aceitaram. É claro que, como eu já disse, muitos judeus aceitaram, mas esses judeus que aceitaram foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, né? Foram banidos do judaísmo, excomungados, como se diz na Igreja Católica, mas foi essa recusa da maioria dos judeus, que os judeus ortodoxos até hoje estão esperando pelo Messias, eles não acreditam que Jesus era o Messias. No caso, Jesus é o Messias, mas os judeus ortodoxos até hoje não acreditam nisso, mas foi essa recusa, essa rejeição dos judeus que que fez com que o evangelho chegasse até nós. Então o apóstolo Paulo explica isso detalhadamente na carta aos Romanos. E o culto terminou logo após a pregação pelo pastor Genival Bento, teve um medley pelo grupo de louvor, juntamente com Suede Silva e Éder Andrade, ou seja, a Suede e o Éder cantaram junto com o grupo de louvor, como se fizesse parte do grupo de louvor. Isso é que eu acho o máximo, né? O cantor, ele não fica naquela posição de superioridade, aquela posição, eu sou importante, então não me misturo com essa gentalha. Igual lá no Kiko, né? No que a Florinda fala pro Kiko lá, na série lá do Chaves. Mas não, de maneira nenhuma. Tanto a Suede Silva quanto a Éder Andrade cantaram juntamente com o grupo de louvor, né? Assim como a Estela Laura cantaria no culto da noite, né? No último culto. E deixa eu ver. E exatamente nesse momento que eu quero falar sobre o último culto, né? O sétimo e último culto do Congresso da Madeb, na terça-feira, dia 4 de março de 2025. Com certeza foi um dos melhores cultos, né? Se não o melhor culto, que foi o culto de encerramento, que teve os hinos 491, A Poder no Sangue de Jesus, e 304, A Face Adorada de Jesus, da harpa cristã. Palavra pelo pastor Sebastião do Carmo, com leitura de Hebreus 11, de 35 a 40. 3 cânticos pelo grupo de louvor da Madeb. Saudações visitantes pelo pastor Sival Xavier. Saudação por Celina Leão, vice-governador do Distrito Federal, com leitura de Filipenses 4, versículo 6. Consagração, dízimos e ofertas. Interlúdio instrumental pela banda do Madeb. Mais 2 cânticos pelo grupo de louvor da Madeb. E aqui, a terceira melhor participação musical que está aqui no meu canal é na íntegra, que foi da Estela Laura, que é atualmente uma das cantoras cristãs que eu mais admiro. É a Estela Laura, porque ela participou do culto do começo até o fim, interagiu, cantou junto com o grupo de louvor no começo do culto, e pulava, levantava a mão, ou seja, ela estava cultuando a Deus, ela não estava ali para se mostrar, para se exibir, para querer ser... Não, ela estava participando do culto, ela não estava ali como estrela. Inclusive tinha algumas horas que ela ficava escrevendo lá, não sei se é uma agenda que ela usa, né? O pastor Rogério Igor, que é o marido dela, estava lá atrás dela, estava sentada logo atrás dela, e a Estela ficava escrevendo, e ela tinha o costume de escrever mesmo, né? Tanto que na ministração que tá lá no meu canal, a Estela conta o testemunho a respeito de como nasceu a música Vem Senhor, né? De que ela estava lá ela passou por um momento muito difícil da vida dela, acho que foi durante a pandemia, e aí ela estava inconformada com o que estava acontecendo no meio cristão, e até hoje acontece, né, no meio cristão, das pessoas querem se exibir, se mostrar, achar que é superior, achar que é o máximo, ficar com o narizão empinado, e se ostenta, participa de troféu gerando idolatria. Inclusive, eu quero, Estela, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero parabenizar você. Essas palmas são para Jesus, não para você. Essas palmas são para Jesus, pela sua postura com relação ao troféu gerando idolatria. Então, você se manifestou abertamente contra o troféu gerando idolatria, não temendo represálias, não temendo o cancelamento de quem quer que seja. Você deve ter perdido muitos amigos, pessoas com as quais você convivia no meio cristão, com certeza devem ter rompido relações com você por conta desse seu posicionamento, mas eu, em nome de todos aqueles que admiram o seu ministério, eu agradeço profundamente, com todo o meu coração, pela sua postura, pelo seu posicionamento contra a ostentação, contra a vaidade, contra o antropocentrismo no meio cristão. Então, essa música, Vem Senhor, surgiu exatamente de uma resposta de Deus ao seu inconformismo com relação à postura de muitos do meio cristão, e Deus mandou você pegar a caneta, o Espírito Santo mandou você pegar a caneta, escrever a letra da música, e hoje
ela é famosa no Brasil inteiro. É claro que a Sarah Evelyn deu uma ajuda, né? Mas com certeza, tanto que vocês duas cantaram juntas, né? Gravaram essa música juntas, né? Então com certeza você agradece a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a Sarah Evelyn por essa música ter estourado no Brasil inteiro, fora do Brasil. Mas logo após a ministração da Estela Laura, tivemos deixa eu ver, o pastor Denis Alves agradecendo, né, porque estava encerrando o congresso e tal, teve os agradecimentos. Aí foi exibido um vídeo resumo do congresso, que não chegou a passar completamente por conta de problema lá na hora do som, mas logo em seguida houve a pregação pelo pastor Albert Ferreira, a última pregação do congresso, com base em Hebreus 11, de 1 a 3, que eu já li aqui, e Hebreus 34, 35. Deixa eu ver. Hebreus 11, versículos 34 e 35. Ainda falando sobre os heróis da fé. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Então esse texto normalmente, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Aí o pastor Alberto Ferreira, ele pregou a respeito da definição de fé, segundo a Bíblia, que é baseada em 3 verbos: crer, confiar e obedecer. Eu até fiz um esqueminha aqui. O sermão dele foi bem didático, foi bem teológico mesmo. Então, crer, são 3 verbos: crer, confiar e obedecer. Aí ele falou a respeito de, deixa eu ler aqui também os versículos 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, ele temeu a Deus, né? Para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então, 3 verbos: crer, confiar e obedecer. Crer tem a ver com a adoração de Abel, que a fé de Abel é a fé que adora. Então, o primeiro tipo de fé, a fé, o verbo crer tem a ver com a fé que adora. Confiar tem a ver com a caminhada de Enoque com Deus. Então, a fé de Enoque é a fé que confia, a fé que caminha, no caso, né? A fé confiar é a fé que caminha, no caso a fé de Enoque. E obedecer, no caso a fé de Noé, é a fé que constrói. Então são 3 verbos: crer, confiar e obedecer, que estão relacionados pela fé a 3 outros verbos: adorar, caminhar e construir. Só isso dá um resumo enorme. Ou seja, o tema da pregação, na verdade, foi esse: a fé genuína, a fé em Jesus Cristo, a fé que adora, caminha e constrói. A fé, obviamente, a fé que crê, confia, obedece, a fé que adora, caminha e constrói. E aí, logo após, né, como já mostrei aqui, né, teve o apelo lá na frente, né, a Estela Laura cantou, e a Estela Laura cantou junto, na mesma linha, né, ela não ficou na frente, né, se achando o máximo, eu sou boa, eu sou isso. Não, ela cantou junto, praticamente junto com o grupo de louvor, como se fizesse parte do grupo de louvor. Inclusive tinha uma hora que entrou um monte de gente, ela dividiu o microfone. Isso que eu achei o máximo. A Estela dividiu o microfone com outra pessoa do grupo de louvor, porque não tem microfone para todo mundo. Então, esse microfone é saber. Eu não quero que ninguém... Não, ela dividiu o microfone dela com as pessoas que estavam do lado, porque não tem microfone para todo mundo. Então isso eu achei o máximo. Então, mais uma vez, Estela, parabéns pela sua postura, pelo seu posicionamento. Repito, os 3 melhores
as 3 melhores ministrações desse congresso foram da Dalit Hungria, Suede Silva e Stella Laura. Então, e após tudo isso que eu disse aqui, que eu quero encerrar este vídeo dizendo que, mais uma vez, que Deus esteve presente em cada momento desse congresso, inclusive na minha permanência por lá. Deus me livrou de todo mal. O bairro de Ceilândia é um bairro perigoso. Eu percebi que lá em Ceilândia, todos os estabelecimentos comerciais e residências também tinham grades, porque lá é muito perigoso, lá tem muito assalto, muito roubo, então é muito perigoso. Eu acho que o plano piloto também, né, dependendo do horário, né? Só que o plano piloto tem mais posicionamento, porque o presidente da República mora lá, os deputados federais, senadores trabalham lá, tem gente que mora em Brasília, né? É claro que vários, né, deputados federais, senadores, eles vão para os seus estados, voltam a trabalhar, mas muitos moram lá, uns em apartamentos funcionais, outros em hotéis, né? Faz questão de pagar diário em hotel. Acho que na verdade não sei nem o que pagam, dinheiro, a verba do governo, né? Que eles pagaram nas estadias nos hotéis. Enfim, mas de qualquer forma, foram dias maravilhosos, onde eu não me arrependo um único minuto na presença de Deus. E eu fiquei sabendo só depois do congresso, quem foi a grande vencedor, os grandes vencedores do Oscar. Eu achei o máximo, apesar de eu não ter assistido esse filme, mas acredito que foi o menos pior de todos os filmes que ocorreram ao Oscar. O Anora, com essa atriz aqui, ó, Mickey Madsen. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Eu não conhecia, e ela novinha ainda, tem 25 anos. Aí, dia 25 de março, ela completa 26. Então, ela é praticamente uma criança. Para Hollywood, 25 anos é praticamente um adolescente, uma criança. Porque a maioria dos atores dos Estados Unidos, quando chegam ao auge, eles já têm mais de 25 anos, né? Mas ela, com 25 anos, ela chegou ao auge da carreira, ganhando o Oscar de melhor atriz pelo filme Anora, que é um filme que fala sobre uma prostituta que ela se casa com o filho do magnata russo. Aí o cara faz a menina sofrer, acontece um monte de coisa. Ela mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, nasceu em Los Angeles, ou seja, ela mora na cidade onde nasceu, né? Ela é filha lá da terrinha, né? Los Angeles, na Califórnia. Então, ele ganhou o BAFTA, ganhou que é o Oscar do Reino Unido, ganhou o Oscar nesse ano por melhor atriz, National Border Review, e então, eu achei o máximo Mickey Madsen ganhar de melhor atriz, né? Quem tá por dentro, né, sabe quem concorreu com ela, né? E foi uma zebra, foi praticamente uma zebra. Mickey Madsen ganhar como melhor atriz, a Nora ganhar no melhor filme. E é com isso que eu quero encerrar esse vídeo. Mais uma vez pedindo perdão se você foi mencionado nesse vídeo. Esse vídeo não é de ataque, não é de censura, não é de fofoca, é para direcionar o seu ministério para algo bom, para você pregar segundo o que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e pela fé você prosseguir com o seu ministério, você não se desviar, não se afastar do evangelho. Receba como exortações vindas do próprio Deus tudo que eu falei aqui, para você se manter na presença de Deus. E caso você se tenha afastado por algum motivo, você retorne pro primeiro amor, para você voltar para a postura que você tinha antes. Estava dando certo daquele jeito? Não tente inventar, não tente se amoldar conforme os padrões do mundo, não tente dar uma de Tina Turner, que não dá certo. Você foi chamado ou chamada para ser instrumento nas mãos de Deus, foi ser chamado para ser usado pelo Espírito Santo para transformar, curar, restaurar, libertar muitas vidas. Então que Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus favoritos, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas. E até depois, se quiser.